Capítulo 4. Da transferência e da gestão dos recursos. Artigo 15. O Poder Executivo Federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício, para a vigência no exercício subsequente. Inciso 1º. A estimativa da receita total dos fundos. Inciso 2º. A estimativa do valor da complementação da União. Inciso 3º. A estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado. Inciso 4º. O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. Parágrafo único. Para o ajuste da complementação da União de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º desta lei, os Estados e o Distrito Federal deverão publicar na imprensa oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, até o dia 31 de janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos impostos e das transferências de que trata o artigo 3º desta lei referentes ao exercício imediatamente anterior. Artigo 16. Os recursos dos fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras ao Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal, que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo único. São unidades transferidoras à União, os Estados e o Distrito Federal em relação às respectivas parcelas do fundo cuja arrecadação e disponibilização para distribuição sejam de sua responsabilidade. Artigo 17. Os recursos dos fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, vinculadas ao respectivo fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o artigo 16 desta lei. Parágrafo 1º. Os repasses aos fundos provenientes das participações a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso I do caput inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, bem como os repasses aos fundos à conta das compensações financeiras aos Estados, Distrito Federal e municípios a que se refere a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, constarão dos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal e serão creditados pela União em favor dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios nas contas específicas a que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabelecidas nesta lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação adotados para o repasse do restante dessas transferências constitucionais em favor desses governos. Parágrafo 2º. Os repasses aos fundos provenientes dos impostos previstos nos inciso 1º, 2 e 3 do caput do artigo 155 combinados com os incisos 3 e 4 do caput do artigo 158 da Constituição Federal constarão dos orçamentos dos governos estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito previsto no artigo 4º da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990. No momento em que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do fundo abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A instituição financeira de que trata o caput deste artigo, no que se refere aos recursos dos impostos e participações mencionados no parágrafo 2º deste artigo, creditará imediatamente as parcelas devidas ao governo estadual, ao Distrito Federal e os municípios nas contas específicas referidas neste artigo, observados os critérios e as finalidades estabelecidas nesta lei, procedendo à divulgação dos valores creditados de forma similar e com a mesma periodicidade utilizada pelos Estados em relação ao restante da transferência do referido imposto. Parágrafo 4º. Os recursos dos fundos provenientes da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, serão creditados pela União em favor dos governos estaduais e do Distrito Federal nas contas específicas, segundo os critérios e respeitadas as finalidades estabelecidas nesta lei, observados os mesmos prazos,
procedimentos e forma de divulgação previstos na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989. Parágrafo 5º. Do montante dos recursos do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, a parcela devida aos municípios, na forma do disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989, será repassada pelo governo estadual ao respectivo fundo e os recursos serão creditados na conta específica a que se refere este artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação do restante dessa transferência aos municípios. Parágrafo 6º. A instituição financeira disponibilizará, permanentemente, aos conselhos referidos nos incisos 2º, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei os extratos bancários referentes à conta do fundo. Parágrafo 7º. Os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput deste artigo serão depositados pela União, Distrito Federal, Estados e municípios na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 69 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 18. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 211 da Constituição Federal, os estados e os municípios poderão celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos financeiros, assim como de transporte escolar, acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federal. Parágrafo único. Vetado. Artigo 19. Os recursos disponibilizados aos fundos pela União. Artigo 20. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas dos fundos cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, na instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra. Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput deste artigo deverão ser utilizados na mesma finalidade de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para a utilização do valor principal do fundo.